que é o fim. Paz seja com todos vocês. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Paz seja com cada um de vocês que nos acompanham pela internet. Você que nos acompanha pelo Instagram, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, muito bom tê-lo aqui. E você que está nos acompanhando pelo nosso canal, seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. É um prazer imenso poder pedir licença a você agora e chegar até a sua casa. Chegando à sua casa, eu te peço que abra o seu coração para então você receber a boa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar, dando início, abertura a este culto ao Senhor. Você que está em casa, faça a mesma coisa, feche os seus olhos aí, se concentra e conversa com o Senhor, fala com o Senhor. Vamos orar nesta hora. Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque Tu és bom e as Tuas maravilhas e misericórdias, de fato, dura para sempre. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite para falar aos nossos corações, para receber o nosso culto em louvor e gratidão ao Senhor, Deus da glória. Neste momento, meu Deus, eu me curvo diante da Tua presença, com cada um desses amigos e irmãos que se encontram aqui presencialmente e aqueles que se encontram em casa, Deus. Nós nos rendemos diante do Senhor para demonstrar toda a nossa veneração ao Teu nome, toda a nossa dedicação a Ti, e nos curvamos para dizer que o Senhor é Deus e que nós somos Teu povo, somos os Teus súditos, ó Pai. E nesta hora, como súdito que somos, declaramos a Tua majestade sobre a nossa vida e sobre as nossas famílias, Senhor. Portanto, meu Pai, tudo que a gente venha fazer aqui nesta hora, seja tão somente para agradar, para louvar e para bendizer o Teu santo e poderoso nome. Recebe, Senhor, este nosso culto de todo o nosso coração. Em contrapartida, Pai, eu te peço, fala conosco, que a gente possa sair daqui hoje sacudidos, ó Pai, sacudidos no nosso espírito, que o Senhor possa hoje combater a nossa vaidade, que o Senhor possa combater todo o espírito de contenda nos lares, que o Senhor possa combater, ó Pai, toda tristeza, toda enfermidade, que o Senhor possa fazer cair por terra, em nome do Senhor, tudo que é contrário a Ti. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo e todo sempre. Amém. Há na Bíblia Sagrada um texto num livro que é um dos que eu mais gosto, é um livro talvez o mais narrativo que tem na Bíblia. O nome dele é Atos dos Apóstolos. Foram os atos mesmo, né? As coisas que os apóstolos fizeram. E esses homens, que a Bíblia diz que eles não eram, a terra não era digna deles. Aconteceu um episódio uma vez no capítulo 16, que tem tudo a ver com o que a gente vai ouvir aqui nesta noite. Vá lá, Atos 16, no versículo 31. Já é o final de uma história, mas de uma história emocionante. Atos 16, 31. O apóstolo Paulo estava preso com o irmão Silas e passou a noite louvando ao Senhor, e ele deu testemunho vivo e real do Evangelho de Jesus ali na prisão. E quando ele foi interrogado pelo carcereiro o que agora ele deveria fazer, olha o que é que ele responde. Então, vou pegar do versículo 29, para a gente compreender melhor, do 29 ao 31. O carcereiro pediu luz,
entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Então o apóstolo Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus, será salvo você e os de sua casa. Você crê nessa palavra? Você crê que se você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo, e não só você, mas toda a sua casa? Talvez você se confronte com esse texto e pense assim: ô pastor, mas é difícil, na minha família só tem eu. Isso já aconteceu comigo. Houve uma época, quando o Senhor me chamou logo, que era só eu, e eu me sentia assim, eu ia para a igreja, mas só era eu. E aí, com o tempo, eu aprendi que não era só eu. Com o tempo, eu aprendi que o Senhor começou, através de mim, a salvação na minha casa. Portanto, se você está nessa condição, que só você hoje serve ao Senhor, não se sinta só. Entenda que o Senhor começou através de você, e não só é você. Tá certo? Bem, deixa essa palavra como introdução, e queria convidar você a cantar um belíssimo hino, que foi composto há muito tempo, e ele tem uma letra tremenda. O título dele é Maravilhas Divina, hino 7 do cantor cristão. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vinde, vinde e cantai, vinde e aclamai, vinde e adorai este Deus. E aí, na sequência, o pessoal do louvor já dá continuidade ao nosso culto dessa noite. Vamos lá. No céu, na terra, que
vamos continuar louvando. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé neste momento, em adoração ao Senhor. Nós vamos continuar o nosso momento de louvor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com
Nós vamos declarar agora, eu queria que você pedisse ao Senhor, assim como eu, que Ele crie em você um coração puro, que renove a cada dia, amém? Você que veio preparado, pode trazer os seus dízimos e suas ofertas neste momento.
Jesus, receba, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Obrigado, meu Deus, porque estarmos aqui é um privilégio, ó Pai, e tudo não é pelo nosso merecimento, mas é pela graça e a misericórdia do Senhor que tem sido derramada sobre nós a cada dia. Pai, fale aos nossos corações através da palavra, de tudo que será dito aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui ainda mais tocados do que nós já estamos pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando a gente vê um prédio como o nosso aqui, já erguido, a gente não tem ideia do processo que foi. A gente não sabe qual a base, qual a ferragem que foi usada aqui, quantas pessoas foram usadas na edificação. Depois de tudo pronto, é muito fácil criticarmos para o bem ou para o mal. Dizer se está bonito ou se não está tão interessante assim. Assim, às vezes, é nas nossas vidas. A gente se olha, se vê na igreja, não sabe o processo de cada um. Talvez a pessoa que está do seu lado aí agora, para aqueles que não estão sentados no grupo, no banco aí que é só família, talvez esse irmão que está sentado do seu lado aí agora, atrás, na frente, de um lado ou do outro, está passando por alguma dificuldade na vida, e em silêncio, porque ele não te contou. Você não sabe o processo da vida de todo mundo que está aqui, nem as pessoas do seu. O domingo é um dia interessante, porque a gente se arruma assim, todo bonito. Por exemplo, eu estou aqui hoje, no dia do pastor, né? Todo alinhadinho. E aí o visitante ou as pessoas que não entendem a dinâmica de igreja, senta, olha e pensa que o trabalho de um pastor é esse aqui. Vir na igreja no domingo, arrumado, engomado, pregar, fechar a Bíblia, vai para casa e agora só domingo que vem o trabalho dele de novo. Por isso, às vezes, a gente se assusta quando o pastor está de férias. Pastor de férias? O que o pastor faz para tirar férias? Eu já pensei assim, lá quando eu não entendia nada de igreja. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: aqui na igreja tem uma família muito querida por todos nós, em todos os aspectos, né? É uma família cheia de dons e talentos, é uma família que eu preciso dizer, pelo amor de Deus, não pega mais nada para fazer, porque eles querem estar envolvidos em tudo, igual algumas famílias aí que eu conheço, né? E essa família também tem um processo. Hoje, a gente talvez já os conheça na vaca engordando. Não vou dizer nem na vaca gorda já, mas na vaca engordando. Mas sabia que houve épocas de vacas magras? Sabia que eles já passaram por perrengues terríveis? E a história dessa família vai falar profundamente ao seu coração e a você que está aí nos assistindo de casa. Queridos, na mensagem de hoje, eu gostaria que você parasse e lembrasse de onde Deus tirou você. Quer conhecer a família e essa história? Então, você vai conhecer agora. Vem para cá, Jonas. Hoje, o nosso pregador é o profeta Jonas. E ele mesmo vai contar para você que está aqui, para você que está aí, como é que foi o processo da sua família, da sua história, e nós vamos ter a alegria e o prazer de ser edificado com esta palavra. Como o Alex já orou, já vou ganhar tempo e passar a palavra para você. Deus te abençoe, te guarde, deixe Deus falar o que Ele já colocou aqui, possa trazer aqui nos seus lábios. Amém? Boa noite, igreja. Quero saudar a igreja com a abençoada paz do Senhor Jesus. E o pastor já me apresentou, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Jonas. De imediato quero agradecer ao Senhor pelo fato de eu estar tremendo. Porque se eu não tivesse, não era o momento de eu estar aqui, né? Porque aqui é um local que a gente, ao mesmo tempo, está feliz por estar, mas a gente treme, né, diante do Senhor, pela grandeza que Ele é. E hoje, eu queria compartilhar
quero compartilhar com os irmãos como começou a família que é conhecida aqui na igreja como família Roseno, que é o Rodrigues / Roseno, mas é conhecido como família Roseno, né? Então, quero compartilhar com os irmãos aonde começou a nossa história, né? Aproximadamente ali por 87, 86, quando eu conheci aquela moça maravilhosa ali, chamada Cida, né? Eu tinha 17 anos, ela 16, e resolvemos namorar, né? Ali naquela região de São Pedro, vida maravilhosa de difícil, né? E ali começamos, e resolvemos, casamos muito cedo também. Quando eu já estava para completar 19 anos, ela 18, tivemos aquela moça ali, a Karen. Logo depois, para alegria, para enriquecer mais ainda, veio a outra, Karine, né? Não deu nem tempo. Então, gente, como o pastor já comentou, a gente se encontra aqui no domingo, na quarta-feira. Às vezes não sabemos a origem, né, de cada um, de como começou. A gente vê, os olhos nos mostram. E no decorrer desses anos, nós fomos trabalhando muito, né? Começamos lá na região de São Pedro. Nós morávamos dentro do mangue, eu e Cida, muito jovem, eu com 19 anos, ela com 18. E o que eu quero poder falar para os irmãos, que como é grande, como é lindo o cuidado de Deus conosco, antes mesmo da gente conhecê-lo, antes da gente se aproximar dele, buscar a se aproximar mais dele e conhecer a palavra. O cuidado que ele já vem tendo comigo e com a minha família, né? Onde viemos trabalhando muito, né? As meninas cresceram. No decorrer desse tempo, nós tivemos, o que eu posso dizer, mais um filho, que é um cunhado, que mora aqui em frente à quadra, que nós criamos também, irmão da Cida. Morou com a gente até os 23 anos de idade, que é o pai da famosa Sossô, para quem conhece, né? E os anos foram passando. Sempre tive a oportunidade de ter algum servo de Deus para falar de Deus para mim. E, para variar, vem aquela história, né? Eu vou deixando para depois. Os anos foram se passando e, no ano 2000, nós mudamos aqui para a Ilha das Flores, né? Onde eu vim a ser vizinho do Isaías, que já era membro aqui da igreja, que sempre que tinha oportunidade também, o Isaías falava de Deus para a gente. Tanto é que lá em casa, em algum lugar, tem uma Bíblia guardada, que foi a primeira Bíblia que nós tivemos, foi presente do Isaías, né? Então, o cristão, o servo de Deus, ele é como um agricultor, ele vem deixando a semente. Às vezes ele deixa uma semente aqui hoje, e a semente vai germinar, e você vai ver ela começar a brotar daqui a 10 anos, 20 anos, a gente não sabe. Mas é o compromisso que nós temos de não deixar de semear. E isso foi o cuidado que o Senhor teve de sempre colocar pessoas na minha vida, na vida de Cida, para semear no nosso coração, né? Então, quando chegou ali por volta de... Em 2007, eu estou relatando alguns fatos para vocês, porque são coisas que aconteceram na minha vida, da minha família, que até então, por falta de conhecimento, eu achava que aquilo era sorte. Você, sem estudo, você conseguir se profissionalizar, que eu estou na empresa que eu entrei em 88, e um dia que eu estava desesperado, que Cida estava grávida, eu conversei com Deus, não sabia como falar, mas eu conversei com Deus e pedi que Ele abrisse uma porta de emprego para mim, e abriu. Mas lá na frente eu achava que aquilo foi sorte, uma empresa que eu estou até hoje, há 33 anos, né? Então, por falta de conhecimento, falta de entendimento, a gente achava que esses fatos eram sorte, a vida ia melhorando, eu me profissionalizando, a Cida também, trabalhando, as meninas crescendo bem, graças a Deus, né? Achava que era sorte. Então, em 2007, eu estava me preparando para fazer uma viagem, ficar uma semana em Goiânia fazendo um treinamento, e eu comecei a sentir umas dores nas costas, e viajei a si mesmo. E na minha volta eu descobri que eu estava com um problema na coluna, e eu tive que operar. E nesse decorrer desse tempo, eu nunca vi tanto crente na minha frente. Porque onde eu passava, eu encontrava um amigo, um conhecido, que falava, olha, eu estou orando por você, eu sei que você está com problema.
olha, alguém me disse que você está com um problema e estou orando. E eu passei por essa cirurgia e foi uma bênção na minha vida. Mas mesmo assim, o Jonas não se rendeu, né? Eu deixei o texto para ler um pouquinho depois, que aí o pastor vai entender, eu não esqueci, né? O Jonas não se rendeu. Passou mais algum tempo, continuamos trabalhando, vinham as tempestades da nossa vida, e da forma que elas vinham, elas se acalmavam. E quando foi em 2010, num fim de semana que eu e a Cida viajamos, acho que nós fomos para BH, eu liguei para casa para saber das meninas, que a gente ligava, que a ordem era não sair de casa quando a gente estiver fora. A Karine tinha vindo aqui fazer uma visita, alguém convidou, e ela veio na Igreja Batista fazer uma visita, abril de 2010. Quando nós chegamos, a Karine contou que veio, gostou, foi bem recebida pelos jovens que tinham aqui, a Laís, eu não vou me lembrar do nome de todos, né? E nesse momento aí, coincidiu que em 2010 muita coisa aconteceu. A Karine se converteu, a Karine se preparou para o batismo, e eu estava vivendo uma crise dentro da minha casa, pela rebeldia do Jonas, porque não parava para buscar a Deus, era um cara trabalhador, né? Procurava suprir todas as necessidades da família, mas gostava de rua, né? Porque quando nós vamos contar as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, a gente não pode omitir os fatos. A gente tem que ver como que o Senhor veio cuidando, porque a chuva que cai para o crente, cai para o não crente. Então, o Senhor ele abençoa a gente a si mesmo, né? Ele dá diversas oportunidades de a gente buscar, né, o encontro com Ele e se render. Então, quando a Karine começou a vir aqui na Igreja Batista, ela me convidou. E um momento lá que eu estava, vou falar, triste, né, passando por um momento de conflito de um casal, aí eu me lembro das palavras da minha filha, que disse para mim o seguinte: pai, você está num buraco que você cavou, com as suas próprias mãos, e eu não posso fazer nada por você. É duro, né, falar assim, o filho falar para o pai, mas ela disse o seguinte para mim: eu sei quem pode. Se você quiser ir comigo, eu te apresento a quem pode te ajudar. Então a Karine me convidou para vir no culto. Eu vim no dia seguinte, foi num culto de quarta-feira, começamos a vir. Eu e Cida, na época era o pastor Sérgio, né, que ofereceu fazer um acompanhamento para nós quanto casal. E esse encontro era feito lá em casa, uma vez por semana. No terceiro encontro, ou quarto, a Cida entregou a vida dela ao Senhor. E o Jonas, para variar, não. Né? Porque senão não fazia valer o nome de Jonas, né? A rebeldia em pessoa. E foi, mesmo assim eu continuei vindo aos cultos e graças a Deus as coisas iam acontecendo, às vezes eu não tinha dimensão do que vinha acontecendo, as bênçãos que vinham acontecendo na minha casa, eu não conseguia enxergar. E num culto de quarta-feira, talvez a Dina vai lembrar disso, é porque eu tenho boa memória. Quando acabou o culto, eu estava ali orando e fiquei pensando, falei, a minha filha já se rendeu ao Senhor, a minha esposa se rendeu, o que eu estou fazendo? Eu parei o pastor aqui no meio do corredor, né, e pedi o pastor, falei, pastor, no próximo culto eu não quero voltar aqui como visitante mais, eu quero ser membro da igreja, né? Então, eu me lembro que o pastor chamou a Dina e mais algumas pessoas e oraram, e foi ali que foi dando continuidade. No ano seguinte, nós fomos para o batismo, né, em 2011, né, nesse período eu acho que já conheci o pastor Leomar, né, tive o prazer de conhecer muitas pessoas aqui que acolheram a mim e a minha família, né, que foi assim, que eu digo que hoje, todos os dias quando eu passo aqui em frente, eu sinto orgulho e falo assim, eu sou membro daquela igreja, eu sou um servo de Deus. E é gostoso de lembrar disso todos os dias. E os anos foram se passando, né? E eu comecei a entender que aquelas coisas que aconteciam, desde lá, quando eu conheci a Cida, né, que nós namoramos, as coisas boas que aconteciam, que nós conseguimos o crescimento, que nós conseguimos crescer profissionalmente, crescer como família, aí eu comecei a ter um entendimento que aquilo não era sorte. Aquilo é o agir de Deus na nossa vida, era o cuidado que Ele já tinha conosco desde o começo.
né? Em 2014, eu estava fazendo um trabalho no Ford de Cariacica e levei um jovem comigo, que até então era um colega de trabalho, o Rony, que hoje é um sobrinho que eu ganhei. E o Rony me perguntou uma vez o seguinte: tio, o senhor fala de Deus todas as horas, todos os dias. Me diz o que é servir a Deus. E eu fiquei ali travado, porque é tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil de explicar, né, como tem aquele louvor que ninguém explica a Deus, né? Então eu pedi a Deus que me desse uma palavra para poder dizer para o Rony o que é servir a Deus, como que é, na verdade. Então eu falei para o Rony o seguinte, eu falei: Rony, você já foi perto de um rio grande mesmo? Ele falou que já. Eu falei: imagine que todos os dias, quando você sai para trabalhar ou para estudar, você passe perto daquele rio, e tem dias que a corrente está razoável e tem dia que está muito violenta. Você tem que atravessar. Servir a Deus, estar na presença de Deus, para mim, é todos os dias chegar na beira daquele rio e ter uma corda amarrada bem firme. E todos os dias eu tenho a certeza que aquela corda está ali para me sustentar, para que eu atravesse. Sair da presença de Deus é eu chegar naquele rio e não encontrar mais aquela corda. E eu sei que eu vou me desesperar e não vou ter como atravessar. Essas palavras não foram minhas, eu pedi ao Senhor que me desse, porque eu não tinha palavras. 1 ano e meio depois, esse menino estava em Guarapari e sofreu um acidente gravíssimo. Ele quase foi a óbito. Então, quando ele estava sendo socorrido, ele me disse que ele lembrou disso. E ele perguntou se tinha algum crente por perto, para orar por ele. E tinha, a moça que trabalhava no prédio, era uma serva de Deus. E orou, segurando as mãos do Rony enquanto a ambulância chegava, e orou por ele. Ele foi socorrido, sobreviveu. Hoje o Rony é um servo do Senhor, né? Casou agora no final do ano, é um sobrinho que eu ganhei, né? Me liga quase todos os dias, não está trabalhando comigo mais, mas é um servo de Deus. Então, eu falo do cuidado, de semear. Às vezes a gente semeia e continua andando, né, como aconteceu comigo. E quando a gente menos espera, um dia a gente vai saber que aquela semente germinou, né, e deu frutos. Então, quando viemos aqui na igreja, eu, Cida, a menina Karen, a menina Karine, né, quando eu chego aqui, eu fico tentando entender que como que Deus é maravilhoso, como que Deus é cuidadoso. E na vida do cristão, né, se a gente não tiver com aquela corda bem firme ali para todos os dias, nós temos a certeza que ela está ali para nos sustentar, as coisas se tornam difíceis, né? Então, eu vou ler o texto aqui agora, Mateus 8, do versículo 23 ao 27. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que todas as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos. Perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Assim é o agir de Deus na nossa vida. A tempestade, ela vem. A gente não sabe de que forma. Ela vem para o crente, vem para aquele que não é crente, mas ela vem da mesma forma. O que faz a diferença é quem está no comando do barco da nossa vida, quando a tempestade vier. Quando falamos de tempestade, a minha família começou a passar por uma agora, no início de março, quando no dia 7 eu recebi a ligação de que meu pai estava sendo entubado em Teixeira de Freitas, Bahia, né? Então nós fomos acompanhando daqui, porque não dava para poder visitar, estava na UTI. Meu pai ficou acho que de 12 a 14 dias entubado.
E depois disso ele foi para a UTI normal, né, não era mais UTI de Covid, então começaram as visitas. Então alguns irmãos iam, nós íamos fazendo uma escala, porque só podia entrar um por dia, então não adiantava ir todos. Eu cheguei lá no dia 28, se eu não me engano, sexta-feira, visitei meu pai, ele estava na UTI, foi para o quarto, fiquei com ele até às 16 horas. Aliás, fiquei no quarto às 16 horas até às 20 horas aproximadamente. Estava Cida, Karine e o meu genro João comigo, que ficaram lá fazendo plantão lá perto, para que eu ficasse com meu pai. E quando foi no domingo pela manhã, nós fomos na rua e estava aguardando para poder voltar para o hospital. Quando por volta de 11 horas, 11h30, ligaram avisando que era para ir urgente para o hospital. Quando eu cheguei lá, meu pai tinha ido a óbito. Então, eu digo o quão é importante servirmos a um Deus que nos sustenta. A tempestade já estava ali, né? A tempestade já se fazia presente na nossa vida naquele momento. Nós passamos por um momento de dor, nós choramos, nós nos abraçamos, porque nós somos seres humanos como qualquer outro. A diferença era quem estava no comando do barco da nossa vida naquele momento. E aquela corda que eu falei para o Rony, lá em 2014, né, que estava sempre firme na beira do rio, ela continuou ali, para sustentar eu e minha família naquele momento, porque nós precisávamos de dar suporte a outras pessoas que não conheciam a palavra de Deus, não tinham uma aproximação com Deus. Então, choramos, como todos choraram, sofremos, mas, para a honra e glória do Senhor, nós estamos atravessando mais uma tempestade, né? Como diz o texto aqui em Mateus. E creio que outras vão vir. A gente não sabe de que forma. Mas o que eu queria compartilhar, né, deixar para a igreja nessa noite, é o cuidado que o Senhor sempre teve comigo e com a minha família, mesmo antes de eu conhecê-lo, mesmo antes de eu me render. Que nesse espaço de tempo, quando eu e Cida começamos a vir aqui, nós fomos para o batismo em 2011, aí Deus continuou cuidando, como o pastor falou, a gente acha que a gente vai sozinho, não, o Senhor está trabalhando. Aí a Karen também se converteu. A Karen foi diferente, que a Karen ela já trabalhava na igreja antes de ser membro da igreja, e como nós falamos, antes de ser crente, que a Cida entrava na escala de limpeza, a Karen vinha ajudar a mãe a limpar. Então, o carinho era tão grande que a igreja já tratava a Karen como membro. O pastor tratava a Karen como membro. Então, ela se sentiu em casa. Então, meus irmãos, a mensagem que eu queria deixar essa noite, né, para todos, o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, com a minha família, com a de cada um aqui. A semente, ela vai sendo, né, espalhada, e é o dever nosso, enquanto cristão, aonde passarmos, no local de trabalho, né, semear. Quarta-feira, quando estava aquele temporal, eu estava descendo uma escadaria ali, perto do Parque Moscoso, na casa do meu irmão, e meu irmão tem várias kitnets. Eu nem contei isso para minha família. Quando eu estou descendo a escada, que eu fui lá pegar uns documentos que eu tinha que voltar lá para resolver uns problemas referente ao meu pai, eu ouvi uma voz me chamar de uma das janelas de uma kitnet. Uma pessoa me deu boa noite. Quando eu olhei, era um querido do meu irmão, né, virou e falou assim: irmão, boa noite. Eu falei, boa noite. Eu nem sabia que ele estava me vendo. Falou, eu preciso que alguém ore por mim. Você ora? E chuva que Deus dava. Eu falei, agora, meu irmão, na janela dele. O que eu acho interessante, que é o primeiro momento, a gente entende assim, olha, eu fui parado para orar, não, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabia que eu precisava de alguém para orar comigo também. Eu também estava passando por um momento difícil, então, ao mesmo tempo que o Senhor me colocou no caminho daquele cidadão, colocou ele no meu caminho. Precisava de alguém também para orar comigo naquele momento, embaixo daquela chuva, naquele temporal de quarta-feira. E foi uma coisa linda, foi maravilhoso. É gratificante nos colocarmos à disposição do Senhor a hora que Ele chama. Se estiver chovendo, se estiver sol, né?
para que a gente se apresente e possa dizer, né, eis-me aqui, Senhor, né, estou à disposição. Então, pastor, o que eu quero, né, dizer para a igreja é exatamente isso que diz o texto. A tempestade vem, né, as turbulências vêm, mas o cuidado, né, que Deus tem com cada um de nós é lindo. Antes da gente servir a Ele, antes da gente conhecer, Ele já vem preparando o caminho, Ele já vem tirando os obstáculos da nossa frente. Então, né, nessa noite, eu tenho o privilégio de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Foi edificado com essa palavra, meu irmão? Você foi edificado com esse testemunho? Jonas, Deus continue te abençoando, você e toda a sua casa. Nesse momento eu gostaria de orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Anteontem, eu perdi uma tia muito querida também, irmã de manhinha, de minha mãe biológica mesmo. Ela era irmã do meio, lá em BH, por Covid. E aí vou só reforçar, né, para você que está em casa nos acompanhando, a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Por isso que eu continuo dizendo, continuemos com todos os cuidados. E também deixe para vir, sobretudo os mais velhos, depois que tomarem a segunda dose, tá bom? E mesmo tomando segunda dose, com álcool, com distanciamento, com máscara, da mesma forma, tá bom? Vamos orar, agradecendo ao Senhor? Pai, muito obrigado pela vida de Jonas e de toda a sua família. Obrigado, Senhor, porque a história dele nos inspira, meu Pai. Obrigado, porque a história e o testemunho deles nos faz lembrar de quem o Senhor é e do cuidado que o Senhor sempre tem para conosco. Muito obrigado, meu Deus, porque a boa mão do Senhor estava e está estendida para esta família, para esta igreja e para todo aquele que pedir socorro ao Senhor. Que o Senhor nos lembre de onde o Senhor nos tirou e que o Senhor nos faça lembrar que em qualquer tempestade da vida, no rio ou no mar, a corda que é o Senhor estará sempre lá para nós. Louvado seja o teu nome para todos sempre, ó Deus. Amém, amém e graças a Deus. Obrigado, Jonas. Valeu. Vou chamar a Dina Paixão, Dina Correia Paixão, da família Correia e da família Paixão. Hoje aprendi com Jonas, Correia / Paixão, né? Paixão / Correia, tanto faz. Dina vai dar um recado aí para os irmãos, e hoje tem cantina, ela vai falar para vocês aí, tá? Deus abençoe. Então, ele achou que ia passar em branco, né? Hoje, irmãos, nós comemoramos o dia do pastor Batista. E aqui na nossa igreja nós temos o privilégio de ter o nosso querido pastor Eliomar Paixão. E a gente vai tentar, num pouquinho de tempo que a gente tem, fazer essa homenagem para você. Tudo que iremos expressar aqui neste momento ainda é pouco, perto de tudo que você merece. Preste bastante atenção em tudo que vai acontecer, tá bom? Pode soltar, Gabriel. Neste 13 de junho, comemora-se o Dia do Pastor Batista. O Dia do Pastor Batista comemora-se no segundo domingo de junho. Um dia para pastores e famílias celebrarem a confiança do Eterno, que deu a cada um a graça de servir ao seu rebanho e suas ovelhas. Obrigado por ser meu guia, meu conselheiro, e ajudar a construir uma sociedade de paz e entendimento entre todos. Assim como nos ensinou Jesus Cristo, um bom pastor é aquele que guia o seu rebanho para o caminho mais seguro. Parabéns, pastor! Uma homenagem dos membros da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores para o nosso querido pastor Eliomar Paixão. Fique na paz do Mestre, Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz. Amém. Fala típica dele, né?
Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos.